Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre temas e entrevistas relacionadas com o jornalismo político. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio, minhas saudações. Olá, Lena, minhas saudações. E extensiva a todos os nossos telespectadores. E a nossa convidada de hoje é a professora e pesquisadora do Departamento de História e Comunicação da UFMG, Regina Helena Alves da Silva. Regina é graduada em Ciências Sociais e História, mestre em Ciência Política pela UFMG e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Coordenou vários estudos e pesquisas na área de urbanismo, territórios urbanos e espaços digitais, letramento, inclusão digital, escolas e participação popular. Lena, seja bem-vinda. Olá, Hércio. Olá, Zé Nilton. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E hoje nós falaremos sobre Pablo Marçal e o fracasso do debate político nas eleições municipais de São Paulo. Pablo Marçal é candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, e tem atraído atenção para si, com destacada influência digital que vai além de São Paulo. As duas primeiras semanas de campanha eleitoral foram marcadas por um certo domínio de Pablo Marçal, com grande repercussão nas redes sociais e no noticiário brasileiro. O candidato tem chances reais de ir para o segundo turno. Ele é empresário e ex-coach, dono de uma fortuna de quase 170 milhões. Ele é considerado um candidato sem freio, que abusa das acusações sem provas e xingamentos feitos aos adversários, driblando escândalos que envolvem seu passado e o seu partido. Em 5 dias, ele acumulou 3,6 milhões de seguidores no Instagram, após decisão judicial que suspendeu o perfil anterior. As buscas pelo seu nome cresceram e dispararam, muito além dos outros candidatos a prefeito de São Paulo. Lena, para começar então essa conversa sobre essa figura Pablo Marçal, mesmo que de uma semana para cá as investigações sobre o nome dele tenham aumentado e ele possa ser desidratado até chegar o dia das eleições, já é um fenômeno significativo a participação dele no debate eleitoral brasileiro, especificamente em São Paulo. A que você atribui esse acontecimento nessa campanha? Hércio, eu entendo que vem mudando, já tem um tempo, a campanha política e os candidatos, né? Eles vêm mudando. A gente sempre teve esses candidatos outsiders, esses candidatos que apareciam de uma hora para outra, etc. Né? Mas as campanhas políticas nos últimos tempos, elas têm migrado para o digital de uma determinada maneira, mas carregando a forma como a gente sempre fez política, né? Então, a utilização do digital tem essa lógica, né? Aí nós queremos atingir mais gente, aí eu quero likes, eu quero engajamentos, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas o chão, a base, é a campanha política da forma como a gente fez nos últimos séculos. O Pablo Marçal, ele vem de outro lugar, então talvez aí esteja o nosso erro de olhar para ele, né? Ele vem desse lugar, do digital, ele não vem da política tradicional, né? Então, quando ele aparece, ele não é esses tipos de candidatos que aparecem para desqualificar só o debate político, não, ele entrou dentro do debate, mas ele entrou de um outro lugar. Então, acho que esse é o nosso susto, esse é o nosso espanto. E acho que, para além do espanto de vir de um outro lugar e conversar com a gente, ele ganha de qualquer maneira.
Então, esse mundo da onde ele veio, ele vai ganhar de qualquer forma. Ele pode não ganhar a Prefeitura de São Paulo, mas ele vai ganhar pessoalmente, ele vai ganhar economicamente, porque esse é o mundo da onde ele vem. Quem se forma, quem se faz nesse mundo, ele se faz dentro dessa lógica. Então, ele hoje quer ser chamado de ex-coach, mas ele é um coach, né? Ele não deixa de ser. Ele vem desse mundo. A tentativa dele de dizer, não, eu aqui não estou como coach, indica que ele está ali como coach. Né? Ele é um empresário do digital conversando com seus clientes sobre política. Ele não está fazendo um debate político. Então, eu acho que isso veio para ficar. E era bom a gente olhar isso de uma forma melhor, né? Assim, mas sem a quantidade de pré-conceitos, no sentido de que os nossos conceitos vêm de um mundo que não é este mundo, né? Zé, a que você atribui esse rápido crescimento aí da campanha do Pablo Marçal? Oércio, esse crescimento é decorrência do número de seguidores que ele já tinha anteriormente. Cada 10 minutos de disparo do Pablo Marçal atinge milhões de pessoas. Então, na verdade, ele transpôs para a política, como a Lena muito bem disse, aquilo que ele já fazia na sua atividade de coach. Ou seja, a lógica não muda, né? Ser coach fora do processo eleitoral, isso é uma continuidade da ação empresarial dele, digamos assim, não, né? A lógica dele não muda, muda a nossa, né? Muda o debate político, muda. Eu não acho que é o fracasso do debate político, eu acho que está apontando para um outro tipo de debate. Um debate político, né? Porque, na realidade, aí tem uma proposta, tem uma realidade diferente que se coloca nisso e talvez as outras forças políticas ainda não se deram conta disso. É por aí que você a vê? relação, né? Ele estabelece uma relação diferente, né? Ele estabelece uma relação com um cliente. Você pode dizer, Lena, mas a política, os políticos tratam os eleitores. Não, é diferente. É diferente. Ele é uma relação comercial, entendeu? De um empresário que está oferecendo um produto aos seus clientes. Você pode dizer, no limite, é isso que o político faz? Não. O político não foca em você, na sua necessidade. O que o Hércio está precisando? Né? Ele vai dizer, pessoas como o Hércio, pessoas como o Zé Nilton, por exemplo, idosos, pessoas de mais de 60 anos precisam, mas a Lena precisa de uma coisa, a Nilton precisa de uma coisa, Hércio precisa de uma coisa. Ele vai falar dessa coisa que você precisa, e não daquilo que pessoas de mais de 60 anos precisam. Não sei se eu expliquei bem isso. Nós vamos entrar agora com uma pergunta da estudante de jornalismo Larissa Gino. E aí a gente continua o debate. Oi, meu nome é Larissa, eu sou estudante de jornalismo na PUC Minas e eu queria fazer uma pergunta para a professora Regina Helena. Professora, você acredita que uma pessoa como o Pablo Marçal, que representa tanto a extrema-direita, utilizar do discurso de que veio de escola pública e que não tinha chance de chegar onde chegou e que foi contra o sistema que ele mesmo defende, se isso favorece a extrema-direita e o discurso da meritocracia? É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado pela pergunta. Esse é o discurso da extrema-direita, né? O mérito individual de cada um. Por isso ele conversa com as pessoas, né? E por isso ele conversa com uma faixa grande da população abandonada nesse sentido que eu estava falando antes, entende? No sentido da dificuldade do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Então, quando ele fala, eu estudei em escola pública, cada estudante de escola pública olha para ele.
Aí ele fala, eu cheguei aqui. Ele não diz, todos têm direito à escola pública, a escola pública precisa de melhorar. Ele diz, não, você que está na escola pública, que é ruim, você tem possibilidade se você ouvir o que eu vou te dizer. É diferente, ele dá à pessoa uma capacidade que ela tem que encontrar dentro dela, entende? E não é o Estado, não é o governo, não é a associação, não é o sindicato, não é nada disso que vai garantir ou trazer ou te levar a esse lugar ou te ajudar a chegar nesse lugar, entende? Então é você, é a força que está dentro de você, é com isso que ele conversa. Seria um esvaziamento do coletivo também, Lena? Você vê dessa forma? Completamente. Agora, isso não é só o Pablo Marçal, né? Nós estamos vivendo esse mundo de um esvaziamento do coletivo, um esvaziamento da institucionalidade do que representa o coletivo, do que durante muito tempo regulou, organizou, regeu o coletivo, né? Nós estamos vivendo esse mundo. Na história, a gente vê muitos momentos de intensa transformação. Esses são os momentos de perigo, entendeu? Aí, então, nós estamos vivendo um momento de perigo. A questão é que a gente se agarra naquilo que foi, porque a gente não sabe o que a gente quer mais. Então, o nosso momento de perigo agora é o mais perigoso de todos, porque a gente não tem futuro. A gente não tem promessa de futuro. E a gente não dá conta das realidades. E aí, o que a gente faz? Finge que elas não existem, né? E o Pablo Marçal vai lá e diz assim, eu sei sua realidade. Não adianta você ter todas essas políticas públicas porque você está na escola pública. E a hora que você sair, a escola pública não é boa. A hora que você sair da escola pública, você só vai para outro lugar público por cota, por bolsa. Você sempre vai estar nesse lugar. Olha como é que ele está falando com a pessoa, entende? Então, eu tenho um filho de 15 anos, né? Eu sou uma mãe adotiva, eu tenho um filho de 15 anos. Um filho adotivo de 15 anos, pardo, que estuda na escola privada. Aí ele ouve e escuta uma série de cantores, de trap, de funk, de sertanejo, de alguma coisa. E rock, ele escuta tudo. E aí outro dia eu vi esse meu filho falando com uns amigos assim, farra, confusão. Aí um vira pro outro e fala assim, você é um CLT. Eu falei, hã? Eu falei, o que é ser um CLT? O menino tem 14 para 15 anos. Eu falei, um fracassado, né, mãe? Esse aí é o Pablo Marçal. Estou retomando aí a discussão que você está fazendo, né, em relação ao apelo direto que se faz. Por que essa experiência ela está crescendo, principalmente numa cidade como São Paulo? O que você acha que São Paulo está trazendo aí de expectativa para a gente olhar para o futuro dessas relações e para o futuro do debate político a partir do aparecimento do Pablo Marçal? Não estamos falando de um fenômeno específico de São Paulo. Pela sua análise, nós estamos falando de um fenômeno que é mais geral. Seria isso mesmo? Sim. Agora, por que no Brasil aparece primeiro em São Paulo? Né? Assim, não é à toa que os modernistas falavam que São Paulo era a locomotiva do Brasil. Né? Você tem um estabelecimento de um capitalismo em São Paulo muito mais avançado. Né? Assim, você tem os Faria Lima, você tem a Paulista, você tem uma série... São Paulo não só cedia esse capitalismo futuro, mas ele é esse símbolo no Brasil, né? Então, a polarização que a gente vive no Brasil e em vários outros lugares do mundo, né? Vamos deixar claro que também não é só aqui. Ela está alcançando o seu primeiro enfrentamento, a pobreza da polarização, porque a polarização empobrece tudo, né? Ela destrói as coisas. Por quê? Porque eu não posso discutir nem debater com você, senão eu estou enchendo sua bola, eu não posso ser crítica, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo. Então, a polarização mata a política, né?
E aí é um terreno bom para aparecer essa outra possibilidade, que está fora da polarização. Não adianta tentar julgar o Pablo Marçal para o bolsonarismo, porque ele não é o bolsonarismo, né? Ele é outra coisa. Então surge no lugar onde esse embate do capitalismo, né? Vamos voltar a falar as palavras como elas são, né? Elas, do neoliberalismo, ele é mais avançado, né? Já tem um candidato aqui em Belo Horizonte que está se vestindo igualzinho o Pablo Marçal, não sei se você já viu, eu não sei o nome dele, mas ele já se veste, ele põe o boné, ele deixa aquela barbinha, ele usa as roupas e aquele sapatênis horroroso. Ele já está se caracterizando, mas ele não é o Pablo Marçal porque ele não é um coach de sucesso, né? Zé, e esse encantamento já chegou na Faria Lima, né? Os grandes empresários de São Paulo já têm se reunido também com o Pablo Marçal para... Chegou, tranquilamente que chegou. E parece que, evidentemente, esses grandes empresários lá, e principalmente os financistas da Faria Lima, eles vão detectando para onde a onda está indo. E como eles percebem que essa onda, no momento, favorece o Pablo Marçal, evidentemente eles vão se aproximar dele. Evidentemente, eles o estão financiando, embora ele não precise, e vão continuar financiando. Mesmo que esse financiamento seja um pouco constrangido a partir do apoio inicial que eles deram ao atual prefeito de São Paulo, né? E essa migração está se tornando quase que natural, indo caudatária do movimento que as próprias classes C e D estão tendo detectadas nas pesquisas que dão essa dianteira para o Pablo Marçal, né? Eu acho que é exatamente isso que direciona esse apoio desse empresário, desse tipo de empresariado ao Pablo Marçal. Lena, e a gente tem mais uma pergunta para você de um estudante, o João Gabriel, que gostaria também que você respondesse sobre isso. Ei, gente, sou o João Gabriel, estudante de jornalismo, e eu gostaria de saber como vocês acreditam que a presença do Pablo Marçal nos meios digitais, tanto com memes, piadas, cortes de TikTok, vem influenciando os jovens leitores. Ele tem um domínio do digital impressionante. E ele tem um domínio de conversar com jovens muito grande. Justamente porque estamos vivendo um momento de intensa transformação no mundo do trabalho, né? Intensa. Então, voltando lá naquela conversinha da CLT, assim, o mundo do trabalho está mudando. Os jovens, eles não é como eu era, assim, a minha geração é aquela que ir para a universidade era dificílimo e era uma conquista e era uma garantia de um trabalho melhor. Agora não é mais. Esse caminho mudou, né? A gente tem dificuldade de lidar com ele e aparece hoje no Brasil, em Belo Horizonte, em São Paulo, pessoas que têm renda, que ganham dinheiro num mundo que não é esse mundo que nós vivemos sendo professores, né, recebendo salário. É um outro... Os seletistas, né? Os CLTs, fracassados, né? Então, esse mundo, ele está mudando, a gente se agarra a ele, né? Mas ele vai mudar, né? Tudo que nós investimos na vida, como pesquisadores que somos, era para mudar esse mundo. E ele está mudando, mas ele está mudando para um caminho que a gente não está conseguindo compreendê-lo totalmente. Momentos de transformação são assim. Então, os jovens, eles não têm, eu estou te falando, eu tenho filhos de 13, 15 anos, eles não sonham com a universidade. Né? Mas você não fala, você não sei. Não, é outro mundo. Não significa que eles não farão uma universidade, tá? Mas isso não é o indicativo de futuro para esses jovens. E eles veem muitos jovens ganhando muito dinheiro e muitos jovens perdendo dinheiro com bets, aposta, influência, um mundo que oferece para eles uma série de outras coisas. E vem um cara que diz que ele quer empreender, que ele e isso tanto a direita quanto a esquerda usam essa lógica do empreendedorismo. Somos todos culpados, né? Então essa coisa que ele fala, o que você vai fazer como prefeito? Empreender,
empreender, abrir empresa. Tudo que todo mundo sonha é ter o seu negócio próprio. Então, os jovens querem isso. Sim, mas como você mesmo situou, no capitalismo nós não temos lugar para todo mundo ser empreendedor. Quem Será? te disse? Não sei. Eu não sei. Você sabe. O capitalismo que você conhece e eu conheço, não tem lugar para todo mundo ser empreendedor. Mas o sonho de futuro, o sonho de transformação e de emancipação que a minha geração tinha, era a cada um de acordo com a sua necessidade e que a gente não precisaria de trabalhar como a gente trabalha. Né? Então, assim, por que eu tenho que trabalhar 24 horas por dia? Por que eu tenho que morrer de trabalhar? Essa é a pergunta que os jovens fazem para a gente. Né? Os jovens amigos dos meus filhos falam, por que você trabalha o dia inteiro? Eu falo, não, porque eu tenho que sustentar a casa, eu tenho que pôr comida na mesa. Por que você tem que pôr tanta comida na mesa e sustentar uma casa dessa? Essas são as perguntas que eles fazem. Qual a resposta que a gente tem que dar para eles? A resposta do Pablo Marçal não seria a minha, entendeu? Vai empreender que você tem uma mansão igual a do Gustavo Lima, entende? Essa não é a minha resposta. E é aí que está a nossa disputa. Né? Nem todo mundo vai ser o Gustavo Lima, como sempre. Mas se a gente pegar assim, um trabalhador que se coloca numa condição de empreendedor, tipo um Uber, Sim. Ele trabalha 16, 18 horas, se der bobeira, né? Eu vim conversando sobre pois isso. Pois é. E ele está sobre uma realidade que consegue ser pior até do que a gente viveu. Quem te disse? Não? Não. Ele me disse hoje no Uber que não. O que ele me disse? Mas qual a vantagem desse... Ele ganha mais e ele pode ter as coisas. E é a resposta dele. Eu estou escutando. Eu, hoje em dia, escuto demais, assim, eu não ponho meus a priori, né, assim, dentro do Uber. Aí eu falei, mas por que você quer estar? Porque, eu falei, você trabalha quantas horas por dia? Ele falou, eu trabalho de domingo a domingo, quando eu quero alguma coisa. Quando eu não quero alguma coisa, quando eu não estou precisando de nada, eu trabalho menos. Ele falou, a senhora vai me falar de 13º? A senhora vai me falar de aposentadoria? Aposentadoria eu posso juntar. 13º, a senhora economiza? A senhora põe em algum lugar ou a senhora gasta? Eu falei, eu gasto. Aí, então, é uma outra lógica essa, que é difícil para a gente, entende? Eu confesso que é difícil. Mas eu acho que a gente precisa de escutar, porque ele me falou assim, se eu tivesse estudado como os meus colegas, tivesse ido direto para a universidade como meus colegas, hoje eles ganham 3 a 4 mil reais. Eu ganho 6. Aí eu falei, mas você trabalha muito. Ele falou assim, também. Entende? Assim, então, o que é esse sentido? Por que eu acho um absurdo o cara trabalhar 10 horas no Uber se eu trabalho 10 horas? Entende? Porque eu trabalho 10 horas, você trabalha. Sim. 12. Às vezes até 10. mais. Então, por que eu digo que o outro que faz isso, eu não estou defendendo o Uber, eu estou dizendo que a lógica mudou e que a gente precisa de ouvir. Precisamos de outros instrumentos, seria? Precisamos de outros instrumentos, assim, de outras formas de lidar com isso. Né? Eu acho que o Pablo Marçal sabe disso. Uhum. Né? O cara ele ganhou 170 milhões. Quem aqui tem 170 milhões? Se juntar nós todos, vai chegar nem um décimo disso. Então, assim, eu quero ter 170 milhões, eu quero não. Você quer? Não. Não. Ele ganhou. Aí, como que a gente ataca o Pablo Marçal? A empresa dele foi lá, não tem gente, não sei o quê. Não, é assim, para que você precisa de 170 milhões? É o que eu falo sempre com o Jorge. Para que você precisa disso? Eu quero o iPhone 16. Eu falei, ele custa 170 milhões. Então, a conversa, o Pablo diz para você que você pode ter todos os iPhones que você quiser. E eu não entendo por que todo mundo quer ter um iPhone, porque o meu celular é melhor do que o do iPhone. Eu posso te provar, cientificamente. É um status. É uma coisa simbólica. E nós vivemos no mundo do simbólico. Né? E um simbólico inventado. Essa invenção que a esquerda e a direita, a esquerda principalmente, fez, do mundo maravilhoso, que não é,
Nós não vivemos um mundo maravilhoso. É o que nos leva, a nós progressistas, a estar nesse buraco sem fim. Entende? Assim, eu preciso de olhar para o mundo, eu preciso de conversar com as pessoas antes de empurrá-las para lá. Lena, partindo então dessa análise que você está fazendo, nós temos então um outro quadro político onde esse debate está se dando. Mas alguns candidatos, inclusive em São Paulo, Boulos e até outros, o Datena, têm criticado o esvaziamento ou a ausência de debate. Então, como é que você explica isso? Onde você situa essa questão? A entrada do Pablo Marçal é uma entrada para uma ruptura com o debate político ou é o debate político em outro lugar? Acho que você já situou isso, mas como que os outros candidatos podem enfrentar essa realidade? Então, o Pablo Marçal, esse debate político do coletivo, ele implode. Ele não dá conta disso. Tinha que tentar levar ele para esse lugar, porque a comunicação dele é direta. Né? É com você, sobre as suas questões. Então, ele olha para o eleitor, ele olha nos olhos do eleitor, né? E desqualifica você. Ele faz isso, né? Ele cria uma cena e aí ele olha para você. Né? O debate político é um debate que nós temos que olhar para todos. Né? Eu não tenho essa fórmula, mas eu acho que a única maneira de você romper com o coach é tirar ele do centro. Né? Você tem que trazer ele para o coletivo. Um coletivo que está estraçalhado. Esse é o nosso desafio. Né? Porque ele não dá conta do debate coletivo. Mas os debates políticos de campanha não são coletivos. Né? O jornalista pergunta, eu pergunto para ele, o outro pergunta para o outro. Eles não trazem. Nós perdemos essa arena pública do debate, do bate-boca, não das redes sociais, mas de discordar. Eu discordo de você, não acho. Sabe congresso acadêmico? Sim. Não, todo mundo agora... Acadêmico, estudantil. Não tem mais isso. De trabalhadores. Você não discute, você não debate, você não xinga, você não fala, você está errado. Não, eu sei que está errado. Não, por que você está errado? Essa pergunta a gente não escuta mais. Sabe? Essa arena... por quê? Porque a gente acredita em consenso. Nós tivemos a primeira fase de achar que democracia é consenso. Democracia 51 fala por 49, não tem consenso nenhum. Entende? Assim, é uma coisa da maioria. É uma questão da maioria. Mas você não se impõe, né? Assim, você ganhou e você tenta falar para todos. Essa ideia de que existe um consenso matou a política. Foi isso que matou a política. Porque não existe. A política é o conflito. Né? Como que o Pablo Marçal rompe o conflito? Falando direto. Danilton não está aqui, estou falando com você. Entende? Eles não estão aqui. É assim, se a gente conseguisse voltar para o conflito, e a polarização não é conflito, a polarização é eu não te levo em consideração, quero te ver morto e você quer me ver morto. Isso não é conflito. Uhum. Né? Outra questão que eu tenho visto, aí falando aqui dentro da área do jornalismo, por exemplo, é como que o jornalismo hoje aciona como critério de confiabilidade coach. Eu li uma matéria sobre as Paralimpíadas, no UOL, eu acho, que falava, o coach fulano de tal diz da performance daquele atleta. Como assim um coach? Sabe? O que ele tem a dizer? Ou seja, a gente precisa de critérios de confiabilidade. Isso foi implodido pelo mundo digital. Assim. As pessoas falam assim, influencer, não sei das quantas. Você escuta aquela pessoa e fala assim, mas como assim? Que é uma pessoa que fala, isso influencia alguém. Né? O mundo instagramável. Então, hoje todo mundo fala para o Instagram. A gente tem que romper com isso, porque esse é o mundo dos Pablos Marçais. Zé, com a diminuição do espaço da argumentação, a democracia tal qual a gente conheceu está acabando, está em crise, como é que você vê isso? Está em crise. Eu não diria que está acabando porque nós não temos
dados o suficiente para fazer uma afirmativa dessa. Mas o professor da UFRJ, João César de Castro Rocha, que tem sido muito entrevistado, tanto na mídia comercial quanto na mídia independente, ele explica esse fenômeno com o conceito de economia da atenção. Ele explica que a economia trata de bens escassos. E a atenção é um bem escasso. Então, o que está sendo disputado é a atenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos um novo tipo de doença já catalogado, a síndrome do excesso de informações. Então, o que um Pablo Marçal faz? Ele entra nessa disputa com um discurso disruptivo, com lacrações, com xingamentos, com ofensas, com fake news, com mentiras e também com o discurso religioso. Ele não diz, eu vou construir tantas escolas, ele diz, eu vou abençoar vocês com tantas escolas. Bom, então a gente vai para mais uma pergunta de um estudante de jornalismo para a professora Helena. Pergunta do João Vitor Plá. Oi, Helena. Meu nome é João Vitor Plá, eu sou estudante de jornalismo do 4º período. E a minha pergunta sobre o Marçal é a seguinte. A gente sabe que existem vários líderes globais ou vários líderes aqui mesmo no Brasil com as mesmas características que ele. Algo mais incisivo, mais debochado, carismático, assim, que conquista, de certa forma, a população. E eu gostaria de te perguntar se por esses aspectos ele pode ser considerado um perigo maior do que o Bolsonaro. Claro que a gente sabe que o Bolsonaro tinha essas características, mas a gente pode observar algo a mais no Pablo Marçal. E eu gostaria de te perguntar se ele pode ser considerado um perigo maior do que o Bolsonaro. E por quê? A minha pergunta é essa e é isso. Eu acho que ele é diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro é da política que a gente conhece. Ele está aí há décadas. A gente conhecia o Bolsonaro, já sabia que ele era desse jeito. Então, verdade. Acho que ele é outra coisa. Acho que ele... Acho é ruim, né? Assim, ele vem de um lugar... Zenildo falou dessa coisa da economia. A gente usa conceitos para não destrinchar as coisas, né? Então, a economia da atenção tem uma série de elementos, né? Por que se criou esse conceito, né? Que se resolveu conceituar dessa maneira? Para dar conta desse tipo de coisa, né? O Pablo Marçal, ele ele é um perigo para quê? É a pergunta que eu faço. Eu sei responder, mas tem gente que vai me dizer que ele não é um perigo, tá? Eu preciso de ouvir essa pessoa que diz que ele não é um perigo, né? Ele é mais porque nós estamos partindo do princípio que o Bolsonaro é um perigo, mas ele foi eleito por essa democracia que nós defendemos. Então, eu não concordo com o que o Bolsonaro representa, ok? Eu não concordo com o que o Pablo Marçal representa. Mas eles estão, como dizia o Bolsonaro, julgando nas 4 linhas. Eles foram eleitos. Se o Pablo Marçal for eleito, ele será eleito. Ele é candidato por um partido. Ele alia essa questão à questão religiosa. Então, ele é um pastor coach que fala para você. Nesse sentido, se você pensar a extrema-direita como aquela que quer a eliminação do outro, aí eu consigo enxergar o perigo, tá? Então, nesse sentido, para mim, o Bolsonaro é um perigo e o Pablo Marçal é um perigo. Não sei qual é pior. Né? Não sei. São perigos. É a mesma coisa de eu dizer assim, qual que é o pior, o Hitler ou o Mussolini? Para mim, os dois são... né? Os dois eliminaram o outro. Né? Esses são os grandes exemplos. Nós temos outros no mundo. Né?
A lógica do bolsonarismo, eu não gosto de falar bolsonarismo, que é encher demais a bola do Bolsonaro, né? Assim, dar a ele uma corrente. Mas assim, a lógica do Bolsonaro é a eliminação do outro. Tá? A lógica do Pablo Marçal é a exclusão daquele que não é capaz. Ele diz que você é capaz. Se você não for capaz, o problema é seu. Entende? Eu acho que é mais complexo, né? E eu acho que o perigo que tem nele é como ele evoca, que é uma coisa que eu sempre discuti, não sei se você já viu. Não existe fake news. Uhum. Não existe mentira. Todos esses elementos têm um traço de verdade, que é uma crença que você tem. E quanto à crença, gente, não tem argumento. É uma crença, está em mim, é uma fé. Entende? Então, tem em cada mentira, eu sempre cito um exemplo, assim, eu lembro que na campanha política o povo falou assim, o Ciro Gomes batia na Patrícia Pilar. Uma fake news. Aí a Patrícia Pilar veio e falou assim, ele nunca me bateu. Acabou. Entendeu? Agora, essas que a gente chama de fake news, elas perduram. Por que elas perduram? Porque elas têm elas têm um eixo de verdade. Elas têm um eixo de um elemento que fala para aquelas pessoas. Verdade nesse sentido. Que são as crenças que as pessoas têm. O Pablo Marçal fala para essa crença. Então ele é diferente do Bolsonaro. Eu não sei se você já viu uma cena dele com uma cadeirante, vocês já viram isso? Não. Em que ele fala que vai fazer ela andar. Ah, é? É. E ele fala, eu vou fazer você andar. Em nome de Jesus. Deus vai fazer você andar. Coisas que a gente já viu muito. Levanta, fica em pé. A gente já viu muita manipulação disso, que a pessoa levantou, ficou em pé e andou. Os dele não andam. As duas pessoas que ele tentou fazer andar e as duas pessoas que ele tentou ressuscitar não andaram nem ressuscitaram. Como que a gente conversa com ele? Ah, cara, olha lá, você falou que ia ressuscitar a pessoa, isso é uma fraude. Ele falou, não, eu tenho fé, eu acredito. Deus disse que... Ah, então você está dizendo que você é Deus. Não, Deus disse que aquele que crê tem essa capacidade. Então é porque eu não creio o suficiente ainda. Olha isso. Ele é muito mais perigoso do que o Bolsonaro, mas é infinitamente mais, entende? Olha com o que ele mexe. Lena, nas estratégias do Marçal, a gente observa um discurso anti-institucional. Talvez seria uma forma com que ele lida com a crítica ou a crise desse modelo de democracia que a gente vive. Na sua opinião, haveria uma outra saída para a esquerda que não fosse a defesa da institucionalidade, como a gente tem observado sempre, inclusive no governo Lula? Boa pergunta, né? Eu vejo isso da seguinte maneira, assim, ele é antissistema, eles fazem questão de dizer que são antissistema. Nesse sentido, eles capturam o que a esquerda sempre disse, que é anti-sistema capitalista, anti esse sistema, entende? É mais ainda do que ser anti-institucional. Institucional, E eles gostam de usar essa palavra sistema. Hoje a gente vive um momento que a extrema-direita captura determinados elementos da esquerda, né? E essa captura confunde, complica, mistura. A nossa reação é defender o sistema, que nós éramos contrários a ele. Essa incoerência, essa controvérsia é que nos tira a legitimidade. Então, a esquerda hoje está deslegitimada. Ela adquire uma legitimação quando fica muito claro a eliminação do outro. A gente viu isso na França, a esquerda correndo para votar e o Macron agora traindo essa democracia, esse voto. Né? Então, essas crises, esses elementos e essa captura que eles fazem daquilo que era próprio da esquerda, né? Assim,
nos joga no campo que antes a direita estava, que é defender o sistema. Né? E como nós não conseguimos constituir algo a colocar nesse lugar, porque ele coloca a extrema-direita coloca o individualismo, a sua capacidade, a forma de você estar no mundo, né? E a gente não construiu algo que barre isso, que coloque algo nesse lugar, que prometa algo para isso. Assim. A gente hoje fala só de realidades. Realidades que nós construímos, não é a realidade do cotidiano, do dia a dia das pessoas. A gente não tem promessas para o cotidiano duro das pessoas. A extrema-direita tem. Então, eu acho que é aí que está o bololô, como eu gosto de fazer, que a gente precisa de destrinchar. A gente está num momento de respirar, parar e começar tudo de novo. Nós fracassamos, Hércio. Zé, e como a gente sempre faz nesse programa, esse programa é um programa de crítica de mídia, crítica da análise do jornalismo brasileiro, eu queria que você trouxesse para nós aqui também qual foi a cobertura que a mídia comercial e mesmo a mídia independente tem dado, né? A mídia alternativa tem dado a essa figura, Pablo Marçal, como é que ele tem aparecido aí nesse noticiário, inclusive colaborando para esse crescimento que ele tem. Esse talvez seja o fenômeno que teve maior cobertura de todo tipo de mídia dos últimos tempos. A gente, inclusive, que faz a crítica da mídia, não consegue acompanhar tudo que tem saído. Mas o que a mídia tem revelado, e isso é importante, principalmente a mídia independente, é a trajetória do Pablo Marçal. Ele, com 17 anos de idade, ele já praticava tiro com colete. Atirava nos colegas, os colegas atiravam nele com coletes à prova de bala. Com 18 anos, ele participou de uma quadrilha de assalto a correntistas de bancos. E esses assaltos eram feitos através do uso de vírus, principalmente do cavalo de Troia. Ele, por causa disso, de participar dessa quadrilha, isso foi em 2005, em 2010 ele foi condenado a 6 anos de prisão, mas prescreveu por decurso de prazo. Né? E os candidatos têm ressaltado isso. Datena, Tabata, o atual prefeito, e ultimamente até o Boulos, que não tinha tratado disso, entrou nessa nessa linha também. O presidente do partido dele, a imprensa, inclusive a imprensa comercial, tem publicado transcrições de conversa dele com o chefe do PCC. Em maio deste ano, a Advocacia Geral da União abriu um processo contra o Pablo Marçal por causa das fake news que ele publicou, prejudicando o atendimento aos prejudicados com as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, nós vemos que o envolvimento dele com o submundo do crime tem sido bastante ressaltado na mídia. Na mídia, né? E nem isso abala a convicção do eleitor para fechar essa discussão. Como é que você vê isso, Lena? É um fenômeno que vai além disso, com toda essa entrada da mídia, e não é mídia independente só, não. Nós estamos falando de grande imprensa, né? E ainda assim ele segue inabalável. Mas qual político que não teve envolvimento com o crime organizado, que se destacou? Pouquíssimos. Então, é a mesma lógica, entende? Acho que as pessoas estão cansadas disso. Isso não vai afetar o voto das pessoas, com certeza. Não vai. Esse caminho não afeta o Pablo Marçal. Tanto que ele ri. Ele debocha, ele ataca. Não afeta essas pessoas. Por quê? Porque ele responde assim, foi condenado, outro foi condenado, outro foi condenado. Né? Assim, a gente já viu muito disso e muito envolvimento de políticos, os bolsonaros com as milícias. E aí, estão eles aí. Então, esse é um caminho que está ficando muito normalizado, sabe? Assim, para as pessoas.
A gente vive um mundo de cansaço, a gente está cansado disso tudo, sabe? Então, esse caminho, eu acho que não vai funcionar como não está funcionando. Eu acho que deu uma estabilizada aí, falando em termos de campanha eleitoral, deu uma estabilizada em São Paulo, o negócio está parado. Conteve o crescimento, pelo menos não só dele, de todo né? mundo. Está parado. As pessoas estão suspendendo o juízo. Está em suspensão. Seria isso. Então, eles estão lá, né, já é a segunda pesquisa que está ali naquele lugar. Tem uma surpresa? Tem um... Sabe, assim, mas o que vai sair dali, eu não posso te dizer. Eu, com anos de experiência em campanha eleitoral, te diria que ele vai para o primeiro turno. Vai para o segundo turno. É para o segundo turno. Mas, não sei, né? Assim, esse mundo nosso, e que tudo corre rápido demais, né? Todas as denúncias, todas as coisas, todas as interpretações e etc., o que pode acontecer? Então, São Paulo é um lugar para a gente olhar mesmo, para tudo isso que a gente falou aqui. Essa campanha é uma campanha que tem muito para nos ensinar desse novo mundo mesmo, da economia da atenção, dos coaches, o mundo digital, né, que veio para ficar, principalmente depois da pandemia. Então, em relação ao que será que vai acontecer, a gente tem que aguardar, mas importante aqui esse debate que a gente fez, as questões, né, as ponderações da Lena nesse sentido. Nós vamos ter que encerrar essa parte agora, porque a gente vai para o momento agora da nossa dica cultural. E eu vou começar com a minha dica cultural de hoje, que é de um filme que eu vi nesse final de semana, Motel Destino, direção do Karim Ainous. Eu gostei muito desse filme, né? Ele é uma história ambientada num motel de beira de estrada no Ceará, estado do diretor, e a partir da chegada do Heraldo, que é esse personagem principal aí, a vida do motel se modifica. E nós temos aí no elenco novatos atores como Iago Xavier, Nathalie Rocha, que foram escolhidos entre 500 outros atores nesse fabuloso concurso aí que teve para esse papel. E a gente tem ainda o Fábio Assunção num papel importante de destaque também nesse filme. Então fica aí a minha dica cultural da semana. Lena, qual que é a sua dica? Então, a minha dica cultural é um livro. Ah, legal. Depois que eu aposentei, virou uma religião. Ler pelo menos um livro por mês de literatura. Bacana. O Colibri é um livro do Sandro Veronese, ele é um livro premiado da Editora Autêntica, que fez a tradução. Ele é um livro que há muito tempo eu não li uma coisa que me afetou tanto. Ai, que legal. Primeiro que é a história do Marco Veronese, é um italiano. O livro ele é constituído com vários tipos de formas. Então tem WhatsApp, tem e-mail, tem documento, junto com texto e etc. Achei isso genial. Acho muito legal, inclusive, para aproximar... Bem adaptado. E aproximar os jovens, né, da literatura e tal. E é uma história do Colibri, que é o Marco Veronese, que é alguém que paira, mas que ao fim da vida ele faz uma opção. E depois de uma certa idade a gente começa a pensar nas opções que a gente faz no fim da vida, né, assim. Então é um livro genial, lindo, maravilhoso e que ainda consegue tocar a gente profundamente. Legal demais. Zé, tá sem indicação hoje? Hoje eu não farei indicação. Mas eu quero, então, encerrando aqui, né, o nosso programa, dizer que foi uma discussão muito rica, muito importante para nós. E quero agradecer, Zé, a sua presença. Muito obrigado pela sua contribuição e pela participação de novo aqui conosco. Obrigado, Écio. Obrigado, Lena. E muito obrigado aos nossos telespectadores. Lena, sem palavras para te agradecer. A gente já te aguardava aqui, né, há mais tempo e gostaria de contar com você outras vezes também,
muitíssimo obrigado pela sua presença hoje. Obrigado vocês pelo convite, obrigado Écio, obrigado Zé, obrigado. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um abraço a você e até a próxima semana.